pessoal? Será que já dá para começar, gente? O que vocês acham? Para não ficar muito tarde, né? Então vamos começar. A gente vai iniciar hoje o nosso aulão para saber quem que é jundiaiense raiz e quem que é jundiaiense Nutella. Então, para começar, a gente pede para todo mundo desligar os microfones. A gente vai, né? As perguntas vão ser feitas via chat. E também no chat a gente vai colocar um link para vocês assinarem a lista de presença. Como tem muita gente, não só da escola, de outros locais também, então vai ter uma lista de presença que é para todo mundo assinar, alunos e também quem não é aluno, tá bom? Daqui a pouco o link vai aparecer no chat. Ó, o Gabriel já vi que está aí. Gabriel, seu vídeo já passou. Muito obrigada por sua presença e pelo seu vídeo. E agora, no primeiro momento, a gente queria agradecer muito a oportunidade de fazer esse nosso segundo aulão de Ciências Humanas. Agradecer muito a gestão da escola por toda a parceria. Agradecer a diretora Jucineide, a vice Juliandra, a nossa PCG Dioneia, por todo o apoio. Agradecer muito a parceria dos PCAs, da Andréia e do Eric, e de todos os professores também que ajudaram a gente, e principalmente a professora Silvia, que foi a nossa cobaia ontem. Então, muito obrigada por toda a ajuda de vocês. A gente também agradece muito a colaboração dos alunos, principalmente o Gabriel, do 7º C, que foi o primeiro vídeo que vocês assistiram, o Hugo, do 9º C, e a Cauane, do 8º A. E um agradecimento muito, muito especial para a nossa convidada, que vocês vão ouvir ela daqui a pouco, que é a Josi Oliveira. Excelente, Mara, que vocês vão ver, vai ser muito legal. Então, lembrando para vocês não deixarem de assinar a lista de presença, tá bom? Já está lá, o Eric já colocou o link, então não deixem de assinar. E agora, continuando, nós somos a equipe de Ciências Humanas do Deolinda e agora eu vou apresentar os professores para vocês. Eu sou a Karen, eu sou a PCA, né, a professora coordenadora da área e também sou professora de História. Professor André. Professora Cidinha. Boa tarde. Olá, boa tarde. Professora Karina. Boa tarde a todos. Professora Mara. Oi, pessoas, boa tarde a todos. A professora Letícia, ela ajudou a gente a idealizar tudo isso, só que ela agora está de licença gestante, ela está cuidando do jundiaiense mais novinho, que é o Dante agora, nesse momento. E o professor Nelson? Boa tarde para todo mundo, que bom que vocês estão nos prestigiando. E aí, o que a gente vai fazer nessa live? A gente faz essa pergunta para todo mundo pensar. Você é um jundiaiense raiz ou um jundiaiense Nutella? Então, toda essa nossa aula vai ser para você descobrir se você é raiz ou Nutella. Onde será que você se encaixa? E antes disso tudo, a gente vai fazer um testezinho rápido. Então, todo mundo anota aquilo que você achou melhor e a gente vai ver esse vídeo para você tentar, pelo menos, começar a descobrir se você é raiz ou se você é Nutella.
A história de Jundiaí. A região de Jundiaí era habitada por povos indígenas até o final do século XVII. Eles se dedicavam à produção de milho e mandioca. Parte da cultura indígena foi incorporada pelos brancos colonizadores, entre elas a técnica construtiva e a utilização de queimadas na lavoura. O nome Jundiaí tem origem tupi e vem da palavra jundiá, que significa bagre, e y significa rio. Alguns estudiosos também consideram o termo Iundiaí como alagadiços de muita folhagem e galhos secos. Karen, seu som parou e sua apresentação também. Karen. Voltou meu som? Voltou, Karen. Pode continuar, por favor. Obrigada. Gente, falha técnica, perdão. Voltando à apresentação agora. Aliás, eu vou pedir desculpa, porque vocês sabem, a gente está fazendo essa live de casa e o meu vizinho, ele está realmente furando a parede. O vizinho de parede está furando a parede. Então, algumas horas, vocês vão ouvir um barulhinho ao meu fundo, que é justamente isso. Quem é meu aluno do primeiro ano sabe que na hora da nossa aula ele também sempre resolve furar a parede. Então já é um hábito, acho que ele espera eu começar a falar para começar a furar a parede, mas está tudo certo, né? Então eu vou pedir já desculpa para vocês, mas... Então, voltando para descobrir se você é jundiaense raiz ou Nutella, a gente vai agora saber o que significa o subir na cidade. Lembra que apareceu lá no teste? Vamos subir na cidade? Sabendo um pouquinho sobre as histórias do centro de Jundiaí com o professor Nelson. Nelson, é sua vez. Opa, obrigado. Esse termo subir na cidade é um termo comum entre nós jundiaienses, porque a maioria dos bairros fica abaixo do centro da cidade. Então ninguém fala vamos à cidade, ao centro, vamos subir na cidade. E esse termo pode-se dizer que é natural entre a maioria do jundiaiense. Então, como vocês podem observar no mapa, aí nós vemos o mapa de Jundiaí, aí com mais detalhes. Aí é as duas ruas centrais de Jundiaí, que é a Rua Barão de Jundiaí, conhecida quando fundada como a Rua à Direita, e a outra rua conhecida como a Rua do Rosário, né? Ou a Rua dos Antunes, como ela foi chamada durante muito tempo. E o centro de Jundiaí, o coração, pode-se dizer, da cidade de Jundiaí, fica na praça, né? Na Praça Governador Pedro de Toledo, onde tem também a nossa catedral. Mas falando um pouquinho da nossa cidade, né? Que por volta, como a nossa querida aluna Cauane falou, por volta de 1615, assim vieram os primeiros colonizadores de Jundiaí, que Jundiaí, a partir de 1655, é levado à categoria de vila, né? Então, Jundiaí, aí nós estamos vendo a imagem da rua, hoje conhecida como Rua do Rosário. Nós vamos perceber que bastante coisas mudaram, prédios surgiram, aí nós vemos casas que são do início do século XX. E Jundiaí também era conhecido como Portão do Sertão, né? Por Jundiaí, a gente tinha a Porta do Sertão. A próxima foto mostra a Rua Barão de Jundiaí. A Rua Barão de Jundiaí, aí com os carroceiros, né? Que é um marco que Jundiaí teve. Aí a gente pode observar alguns prédios que ainda estão de pé e são marcos para a gente, como o Solar do Barão, onde hoje é a Casa Pernambucana ao lado,
podemos identificar, e uma coincidência, né, que o meu bisavô também foi carroceiro aqui em Jundiaí, né, foi carroceiro, ele morava na região da Ponte São João. E nós podemos também ir olhando as mudanças, né? Eu vi algumas mudanças que Jundiaí foi passando nesses anos que eu venho vivendo. Então, uma delas, aí na Rua do Rosário, antigamente, e também aí na Rua Barão, bem lá na frente, tinha os antigos cinemas, né? Esses cinemas que foram muito marcante para nós jundiaienses, que é praticamente a nossa diversão de ir ao cinema. É até difícil contar para a juventude hoje o que era assistir um filme, né? Então aí era onde foi o Cine Marabá, que funcionou até 1987, que depois encerrou as suas atividades, e também o Cine Ipiranga na Rua Barão de Jundiaí. Por coincidência, na Rua Barão de Jundiaí, nós tivemos também a prefeitura. Acho que a maioria dos nossos alunos nem sabia que aí foi a prefeitura, onde era do lado da Pauliceia e do lado onde durante muito tempo era o Banco Banespa, e depois se estendeu tudo e ficou o Banco Banespa, e depois, hoje, atualmente, o Banco Santander. Então, aí, essa foto é de 1962, que também essa rua é marcante porque muitos desfiles aconteciam nessas duas ruas, né? Eu me lembro de desfilar em 1971 e aí vai, né? Vou entregar a minha idade. Mas eram as ruas que tinham os desfiles, que tinham o carnaval. O jundiaiense não falava carnaval, né? Falava cordão. Quando ia assistir os blocos de carnaval, falava cordão. E também um marco importante para nós é a Catedral Nossa Senhora do Desterro, que ela ganha essa arquitetura, né? Essa arquitetura que nós estamos vendo, que é uma arquitetura neogótica, ela já ganha essa arquitetura já em 1886, que antigamente, nesse lugar, tinha uma igreja com estilo colonial barroco, e depois ela ganha também as pinturas que há internamente em 1929, que é inaugurada. Depois outras reformas vão ocorrer, tanto na praça como na igreja, né? Que nós vamos perceber essa mudança que Jundiaí vai sofrendo com os passar dos tempos, que vai acontecendo no Brasil também, né? Então nós vamos ver essa transformação. Uma dessas transformações, que também não fica na Rua Barão nem na Rua do Rosário, é justamente essa foto que vocês estão vendo. Não vou perguntar se vocês sabem o que é, mas essa foto ela era conhecida antigamente como Lago dos Rócio, ou, para nós, Praça da Bandeira ou Terminal Central, né? Era um marco aí, e também foi, durante muito tempo, um ponto de encontro dos tropeiros que vinham, trocavam as mulas e depois partiam para o sertão, né, que iam em viagem. E aí também tinha plantios de cana-de-açúcar, produção de aguardente, quer dizer, não era só as mulas, não eram só as bestas que eles trocavam, né? E também seguiam viagem. E Jundiaí também é elevada em 1865 à categoria de cidade, né? Assim como o Cauane falou, quando Jundiaí foi elevado à vila, em 1865 é elevado como categoria de cidade em 28 de março. A partir de então, no século XIX, Jundiaí é marcada pela produção cafeeira e principalmente pelas ferrovias que chegam a Jundiaí. Então, Jundiaí começa a receber, né, a ferrovia. É inaugurado a Santos Jundiaí, ferrovia que ligava ao Porto de Santos, onde tinha escoação de café. E é um período de bastante transformação, de bastante modificação de Jundiaí. Mais tarde, por coincidência, por volta da peste que teve
em 1916, teve também a oficina da Paulista, que veio para Jundiaí, que eu conheci como a oficina da FEPASA, né? Na década de 60, a Paulista, a Companhia Paulista, que trouxe muito desenvolvimento. Nossa, daria uma aula, vou ficar falando só da mudança que o trem causa em Jundiaí. Os clubes, a sociedade, né? E histórias que a gente ouviu. Mas o interessante dessa foto que a gente vê é a oficina da FEPASA, que hoje é o Poupa Tempo, e ao lado é a Avenida dos Ferroviários, que na época era o caminho da antiga Sorocabana, que a gente falava, a estrada de ferro da Sorocabana, que ligava até a estação, né? Aí está a estação, como nós sabemos que ela está hoje, mas à frente dela vocês vão sentir a falta da rodovia ou da ferrovia, da Avenida dos Ferroviários, que vai passar em frente, vai quase até Várzea, até o comecinho ali. Então aí a gente vê também a chegada de uma locomotiva da época da antiga Sorocabana, que ficava estacionado do lado direito da estação, e também essa aí é a locomotiva da época da antiga Sorocabana, que era movimentada por locomotiva a vapor. E a gente vai percebendo também as mudanças que Jundiaí vai sofrendo, né? Eu me recordo bem da minha época de garoto, de jovens, de ir na cidade, principalmente de algumas figuras, né, que tinha, que a gente chamava um rapaz de louquinho, porque ele andava com um LP, um disco debaixo do braço, cantando Roberto Carlos. Um outro também que ficava com, a gente falava o prial, né, que ficava com um apito, apitando quando o sinal fechava, abria, um senhor, ficava ali na rua Rangel Pestana, com a rua Torres Neves, apitando toda vez que o sinal fechava e abria. E assim, Jundiaí produziu muitas histórias e também muitas lendas urbanas. Para falar um pouquinho sobre essas lendas urbanas, eu passo a bola para a Karen. Fica à vontade, Karen. Boa tarde de novo, pessoal. Espero que agora não tenha mais o barulhinho para atrapalhar vocês. É o seguinte, gente, eu vou falar um pouquinho sobre as histórias, esses personagens, as lendas urbanas de Jundiaí. Para falar sobre as lendas urbanas, é importante ressaltar uma coisa, já que a gente é da área de história, que a maioria do que eu vou falar aqui é tudo passado por um tipo de história, que é chamada história oral. Quer dizer, a gente não tem documentos que comprovem tudo o que vai ser falado aqui, mas é aquela fake news que acaba virando uma verdade, porque vai passando de séculos em séculos, que todo mundo vai contando, e ela acaba se tornando uma lenda urbana. E uma das grandes personagens nossas, que quem aqui tem mais de 40, com certeza já ficou com medo dessa figura, foi a Maria dos Pacotes. Se você lembra da Maria dos Pacotes, não saia de casa, porque você ainda faz parte do grupo de risco da Covid, tá bom? E quem que era essa Maria dos Pacotes? Era uma andarilha que ficava andando pela cidade inteira de Jundiaí carregando seus pacotes. Os pais de antigamente, eles eram assim bem legais e eles falavam que dentro do pacote tinha pedacinhos de crianças malcriadas. Então, toda vez que você fazia alguma coisa que eles não gostavam, eles falavam: cuidado que a Maria dos Pacotes vem aqui te pegar. Mas, na verdade, dentro desses pacotes não tinha nada. Era papel, jornal, outras coisas assim que ela carregava por toda a cidade. E ela não era pedinte, ela não aceitava dinheiro de ninguém. Ela simplesmente ficava andando com os pacotes pela cidade. E ela fez isso, ela virou a figura muito popular aqui em Jundiaí, né? Todo mundo que é daqui, como eu falei, que está no grupo de risco, ouviu falar da Maria dos Pacotes. Inclusive tem exposição, tem peça de teatro, tem várias coisas falando sobre ela. E ela faleceu em 2008. E aí foram atrás da história dela real. O nome dela era Carlota Edith Barbieri.
E na década de 60 do século passado, ela foi abandonada no altar. E dizem que depois disso que ela perdeu totalmente a sanidade mental e saiu passeando pela cidade com os pacotes. Dizem que ela era de uma família bem rica da cidade, que ela falava vários idiomas, ela era uma pessoa rica, e quando ela foi abandonada no altar, que ela virou essa andarilha Maria dos Pacotes. E quando ela morreu em 2008, a prefeitura achou por bem enterrar ela no cemitério do centro, Nossa Senhora do Desterro, porque ela era uma figura querida por toda a cidade. E é justamente nesse cemitério Nossa Senhora do Desterro que vem a grande maioria das nossas lendas urbanas. Lógico, o cemitério é propício para isso. E para separar, porque tem várias lendas, eu separei as 3 sepulturas que são mais visitadas no cemitério. A primeira sepultura é da Maria Hipólito. Quem que será que é Maria Hipólito? Por que será que ela é visitada? Bem, a Maria Hipólito é uma imigrante italiana que veio para o Brasil no final do século XIX. Antes, ela chegou a morar nos Estados Unidos, mas alguns problemas aconteceram lá e ela acabou vindo com a família aqui para o Brasil. E dizem que ela era muito bonita na época, assim, né? Porque vocês sabem que padrão de beleza muda bastante, mas ela era muito bonita. E um jovem brasileiro chamado Emílio se apaixonou por ela, acabaram ficando noivos e acabaram casando só no civil. Eles não chegaram a casar na Igreja Católica. Então, quando não se casava na igreja, o casamento, como se dizia na época, não era consumado. Mas ele acabou pressionando ela para saber o que tinha acontecido no passado, porque ele era muito ciumento e ela era muito bonita. E ela acabou confessando que ela tinha sido violentada quando era adolescente nos Estados Unidos. E ele, que era ciumento, ficou com muito raiva dela por esse motivo, porque ela não era mais uma moça pura, ela não era mais virgem. Só que ele fez de conta que estava tudo bem, que perdoava essa falha dela como se fosse uma falha dela, e convidou ela para vir passear aqui em Jundiaí, fazer um passeio romântico em Jundiaí. Só que, na verdade, ele achando que aqui era no interior, que ia passar batida, ele tinha planejado assassinar a moça. E ele deu 18 facadas nela aqui em Jundiaí. Quando a população daqui de Jundiaí achou o corpo dela, ficou todo mundo revoltado, conseguiram prender ele e ele foi condenado a 30 anos de prisão. Só que essa história acabou chegando na família dela e a família dela não aceitou enterrar o corpo dela em São Paulo. E ela acabou sendo enterrada aqui em Jundiaí, porque aqui a população ficou com muita dó, achou muito triste a história dessa mulher. E um detalhe muito importante, que não sei se vocês estão conseguindo ver na fotografia, essa fotografia foi tirada no dia que ela foi sepultada, porque antigamente era costume tirar foto do morto. Ela está com os braços erguidos, ela morreu tentando se defender e ninguém conseguiu abaixar o braço dela. Para ela ser enterrada, tiveram que quebrar esse braço. E enterraram ela assim. E dizem, porque por isso que daí a sepultura dela é muito visitada, que ela faz cura com relações à fratura, por causa justamente do braço. E agora as moças solteiras que querem casar, ela também faz milagres de casamento. Dizem que ela ajuda a arrumar marido para quem for lá e pedir com bastante fé. Então, quem um dia tiver a curiosidade de visitar a sepultura dela, no cemitério lá do centro, vai ver que tem vários véus de noiva, vários buquês de noiva de pessoas que ela ajudou a casar, e também tem alguns braços e pernas de cera, que são as pessoas que ela ajudou a curar das fraturas. Então, ela faz vários milagres, segundo dizem por aí. A sepultura que é a mais visitada no cemitério, segundo a administração, é a do Dr. Domingos Anastácio. Quem que era esse Dr. Domingos Anastácio? E vocês podem observar a sepultura dele lotada de flores e ela é sempre assim. Dr. Domingos Anastácio também veio da Itália, era um médico. Ele veio para cá e ele trabalhava no Hospital São Vicente.
Dizem que ele era um médico muito bondoso, ele era chamado do médico dos pobres. Ele atendia tanto as famílias ricas que podiam pagar, como as pessoas que não podiam pagar consulta. Então, dizem até que ele dava dinheiro para comprar os remédios que ele receitava para essas famílias. Então, ele foi muito admirado. Durante o período que ele estava aqui em Jundiaí, ele também fundou um novo hospital para ajudar as pessoas, que era a antiga Casa de Saúde. Quem é antigo daqui lembra, que é onde hoje fica o Hospital Regional. E ele tinha então todo mundo em Jundiaí admirava muito ele, por ele ajudar as pessoas mais necessitadas. Só que ele acabou tendo um AVC e morreu. Quando ele morreu, as pessoas ficaram extremamente comovidas, mas começaram a falar que ele continuava curando mesmo depois de morto. Então dizem que se você for e fizer uma promessa na sepultura do Dr. Domingos Anastácio, com relação à saúde, a doenças, ele vai ajudar a curar essas doenças. E algumas pessoas mais crentes ainda dizem que ele, além de ajudar a curar nas promessas, quando a cirurgia lá na antiga Casa de Saúde era muito complicada, ele aparecia lá para ajudar a fazer a cirurgia. Então, existem vários relatos de pessoas que disseram que viram ele ajudando durante as cirurgias. Mas, como eu falei, é tudo uma história oral, não tem como provar. Então, se alguém tiver algum problema de saúde, é só procurar a sepultura do Dr. Domingos Anastácio. De repente, ele que tem a cura do Covid, e a gente está aqui dando bobeira, né? E a última sepultura, não menos importante, é a do Dr. Leonardo Cavalcante. Essa sepultura, ela chama muito atenção no cemitério. Ela fica logo na entrada e ela tem essa moça sobre o caixão, como vocês podem ver. E quem que era essa pessoa, esse Leonardo Cavalcante? Como o professor Nelson falou, quando veio a ferrovia para cá, vieram várias pessoas. E esse doutor Leonardo Cavalcante era um engenheiro que veio ajudar na manutenção das linhas de trem. E ele era um engenheiro, ele era de família muito importante, né? Tem até a rua em homenagem a ele. E ele aqui em Jundiaí se apaixonou por uma moça. Só que essa moça não era da mesma posse que ele, não tinha muito dinheiro, mas mesmo assim eles se apaixonaram e ficaram noivos. Então estava tudo para ser uma linda história de amor. Só que em 1922 ele acabou morrendo eletrocutado enquanto fazia a manutenção da linha de trem. Nossa, uma morte trágica, né? Bem trágica, ele era bem jovem, ele estava prestes a casar, e dizem que a noiva, inconsolável, durante o enterro dele, prometeu que nunca mais ia se envolver com nenhum homem. Dizem que ela realmente acabou morrendo solteira, ela nunca mais se casou, namorou, se envolveu com nenhum homem. E essa sepultura representa todo o sofrimento dessa mulher. E por que então que a sepultura dela é visitada depois de toda essa tragédia? Porque todos dizem que se você depositar uma rosa na mão dela, como vocês podem ver na figura rosa, você vai achar o seu amor verdadeiro. Então, você pode passar qualquer época do ano nessa sepultura, vai ser sempre várias rosas na mão dessa moça. Então, pessoas solteiras que estão procurando amor, proponho que quando acabar a quarentena, faremos uma excursão para o cemitério do centro, porque a solução dos seus problemas está tão pertinho e você nem tinha pensado nisso. Mas como as lendas urbanas nunca param de surgir, agora a gente vai saber de uma que não é tão antiga assim. É antiga também, mas não tanto. Não sei se alguém já reparou nessa casa abandonada bem no centro da cidade, bem na cidade, que é bem no centro, atrás do quartel antigo fica essa casa. Ela é abandonada, a localização é excelente, ela é cercada por comércio, mas ela continua lá, abandonada. Ninguém aluga, ninguém vende. O que será que tem essa casa? Como eu falei, história oral apenas, não tem documento nenhum. Acredita-se que nessa casa aconteceu um grande assassinato. Nossa, um assassinato
Dizem que morava ali uma família de chineses, que eram donas de uma pastelaria muito famosa no centro da cidade. E que um dia um dos filhos chegou bêbado em casa e acabou matando a família inteira. Não feliz em matar a família inteira, ele pegou os cadáveres e enterrou todos no quintal dessa casa. Então, por isso que ela nunca é vendida ou alugada. Aqueles que não couberam no quintal da casa dizem as péssimas línguas que ele cortou e transformou em pastel de carne. Agora, quem aqui já não tem medo de comer pastel de carne nas pastelarias dos chineses no centro? E vem tudo dessa historinha aí que eu acabei de contar para vocês. Então, ainda bem que a comida típica daqui de Jundiaí não é o pastel de carne, é outra comida, porque senão pastel de carne acho que ninguém vai querer comer tão cedo depois dessa história. Mas para falar sobre a comida que a gente mais gosta, que não é pastel de carne, eu vou chamar a professora Cidinha. Tudo bem, Cidinha? Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, eu vou falar de tradição, de comida, e a tradição mais comum, né, na cidade de Jundiaí é a coxinha de queijo. A coxinha de queijo de Jundiaí, ela é famosa, e se vocês procurarem a história da coxinha de queijo, vocês vão descobrir o seguinte, que no ano de 1982, o senhor José Carlos Delbim, dono da Casa de Massa da Padroeira, fazendo coxinha de frango, ele olhou do lado e viu um queijo. Ele falou, por que não trocar esse recheio? E aí ele pega e faz uma coxinha de queijo, uma não, várias, né? E começa a vender no estabelecimento dele. E cai no gosto do povo. O povo começa a consumir a coxinha de queijo e acaba virando patrimônio imaterial de Jundiaí, a coxinha de queijo. O que é o patrimônio imaterial? É algo que é passado de geração para geração, que pode ser transformado de acordo com a necessidade local daquela região, mas que a essência dela é mantida. No caso, a coxinha de queijo, tem um festival aqui em Jundiaí chamado Festival da Coxinha de Queijo. Esse homem que aparece aí é o senhor José Carlos Delbim, tá? Dono da Casa de Massas da Padroeira. E o Festival da Coxinha, ele tem o objetivo de ir melhorando essa receita. Eles colocam elementos novos, né, condimentos novos, itens novos dentro dessa coxinha, só que ele mantém a essência, que é a coxinha de queijo. Mas para consumir uma coxinha de queijo Jundiaí, você tem que consumir também a queridinha, que é a tubaína da Ferraspari, tá? Olha eu fazendo propaganda aqui, tá? Mentira, gente. Então, a tubaína, ela é um refrigerante da fábrica Ferraspari, que surgiu no ano entre 1930 e 1932, ali na Vila Arens. No início, a Ferraspari fabricava vinhos, vermutes, aguardentes e xaropes, e uma bala chamada tubaína. Depois essa bala deixa de ser produzida e fica só o refrigerante tubaína. A tubaína cai no gosto da população também, assim como a coxinha de queijo. E essa tubaína, ela começa a ser a preferida aí de Jundiaí. Ela é bem vista por ser mais em conta, 20% mais barata do que o refrigerante concorrente, o maior concorrente deles, né? E ela todo domingo, a população jundiaense tem lá na sua mesa, no almoço de domingo, a tubaína, tá? A tubaína também, ela foi considerada em Jundiaí de origem de um imigrante italiano chamado Pedro Patini, tá? Então, assim, ela também é um legado dos imigrantes italianos, né? Então, assim, quando a gente vai falar de coxinha de queijo, tem que acompanhar a tubaína. Mas para falar de imigração, nós vamos chamar a professora Karina Dias.
Muito obrigada, Cidinha. Boa tarde mais uma vez para todo mundo. Agora nós vamos falar de imigração. Quando a gente pensa em Jundiaí, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é esse legado italiano, né? E é exatamente isso que a gente vai falar agora. Segundo a Prefeitura de Jundiaí, 75% dos descendentes de estrangeiros em Jundiaí, o seu ancestral tem origem italiana. Tem uma linha do tempo aí na tela de vocês, eu vou pegar alguns marcos que vão nos ajudar a entender como que se deu essa imigração, tá? Só para vocês terem uma ideia, a gente sempre fala de italiano, mas os italianos nem foram os primeiros aqui na região e nem são os únicos, e tampouco vão ser os últimos aqui. Essa linha vai ajudar a gente a entender o que está acontecendo. Tá vendo o segundo quadrinho ali? Data de 1854. A partir da década de 50, vai ter no Brasil a entrada oficial de muitos europeus que vêm trabalhar nas plantações de café na nossa região, tá bom? Porque começam as leis de libertação de escravos, lei do ventre livre, depois vai ter mais para frente, lei de extinção de tráfico. Então, o governo imperial acreditou que seria interessante trazer europeus para branquear o Brasil, tá bom? E vai começar a partir daí, 1854, no Brasil, aqui na nossa região Jundiaí, vão ser trazidos umas 20 famílias da Suíça, tá bom? Que vão ficar ali no sítio grande, que era do Barão de Jundiaí. Essas famílias vão vir para o Brasil no sistema de parceria. O que é um sistema de parceria? Você vem e fica devendo para o seu fazendeiro, para o cara que você vai trabalhar, a sua passagem, aí você vai pagando depois. O problema, geralmente eram 7% de juros, você não tinha dinheiro para pagar e você comprava arroz, feijão, essas coisas fiado do seu fazendeiro lá também, e aí você sempre estava em dívida. Isso transformou os suíços, os europeus que iam chegando, em escravos por dívida. Muitos países europeus praticamente proibiram a vinda de europeus para o Brasil por conta disso, tá? Só que, por exemplo, mas professora, você não falou que tinha italiano? Exatamente. Quando que os italianos vão vir? Só lá em 1887, tá? Uma coisinha a se lembrar. Nessa época já tinha ferrovia aqui, Santos Jundiaí. Jundiaí já era uma parada de bandeirantes que paravam aqui para trocar as mulas, como o professor Nelson já falou, e como ela era a última estação, Santos Jundiaí, a última estação, depois muita gente parava aqui e acabou ficando por aqui. Os italianos, eles vão ser trazidos nesse contexto para trabalhar no núcleo colonial Barão de Jundiaí pelo Conde de Parnaíba, que é o filho do Barão de Jundiaí, ok? Vão vir umas 100 famílias aqui para trabalhar em 1887. Só que eles não entram como parceria, eles vêm já com a passagem paga, tá bom? Esse foi um acordo entre o governo do Brasil e a Itália para poder vir esses imigrantes para cá. Muito bem. Um ano depois, em 88, acaba a parceria com os suíços. Os suíços juntam as coisas deles, o que eles conseguiram, e vão para Indaiatuba. Então, eles foram o primeiro grupo a chegar aqui oficialmente, mas eles não ficam aqui em Jundiaí, eles vão para Indaiatuba, tá? E quem vai ficar aqui trabalhando? Os italianos. Falando da ferrovia, que a gente acabou de falar aí há um pouquinho. Se eu trago a ferrovia para Jundiaí, quem que vai ser contratado para fazer a manutenção dessa ferrovia? A turma lá dos ingleses, tá bom? Vem várias pessoas da Grã-Bretanha para cá para trabalhar na estação de Jundiaí. E um deles vai ser o escocês Scott Thomas Archibald, nossa, quase esqueci o nome dele, e ele vai fundar o Jundiaí Futebol Clube, que era a sementinha do nosso paulista, né? Então a gente já tem aí várias pessoas que vão enriquecer a cultura local, trazendo um pouquinho de cada país para cá. O que a gente vai cair lá em 1910, tá? O que vai acontecer em 1910? Esse quadrinho que a professora Karen está mexendo aí. Os sírios e libaneses começam a fixar aqui em Jundiaí. Diferente dos suíços e dos italianos, que vêm com as famílias para trabalhar na lavoura de café, os sírios e libaneses não. Eles vêm com o passaporte turco, por isso que muita gente fala, olha, fulano é turco, e às vezes não é. É só o passaporte, que é turco mesmo, uma pessoa é descendente sírio, libanês, e eles vêm para trabalhar como mascates.
aqui em Jundiaí tinha uma casa na Torres Neves, na rua Torres Neves, que recebia esses imigrantes. Eles aprendiam a falar português, aprendiam a fazer negócio e iam para fazendas como comerciantes. Chegava lá, ao invés, por exemplo, do imigrante italiano comprar do fazendeiro dele, o que ele fazia? Ele comprava desse sírio, desses libanês. E aí o que vai acontecer? Eles vão permitir que, de certa forma, esses italianos comecem, ou os outros imigrantes comecem a se libertar dos seus fazendeiros, tá? Começar a fazer um comércio. Quando a gente fala, por exemplo, de comprar prazo, que no Brasil é muito comum, quem que vai fazer comprar prazo? Os sírios dos libaneses, que eles vão falar, não, ó, você compra agora, quando eu voltar, na próxima, você me paga e compra mais. E é isso que vai começar a gerar um negócio. Outro ponto importante desses sírios e libaneses, eles vão de uma fazenda a outra levando notícias. Ó, tá acontecendo tal coisa lá, tá acontecendo tal coisa lá também. E essas notícias vão fazer que, por exemplo, você consiga saber o que está acontecendo sem passar pelo seu patrão. Hoje, em Jundiaí, por exemplo, se eu for ver os principais jornais de Jundiaí, eles foram fundados por descendentes de sírios e libaneses que continuaram com a tradição. Tá bom? Então, quando eles conseguiam se manter, aí que vinha a família, o resto da família para o Brasil. Então, a gente tem os sírios e os libaneses vindo para prestar serviço, enquanto os suíços e os italianos vêm para trabalhar na cafeicultura. Mas a gente plantava café tudo. De qual momento que a gente vai deixar de ser a terra do café para virar a terra da uva? Tá bom? Vocês estão vendo ali que tem um negócio que apareceu no jornal, 1918? Tá vendo? Em 1918, aconteceu uma grande geada na nossa região. São Paulo congelou. Os pés de café morreram todos. Então, acabou que muita gente não via mais o futuro no café. Então, muitos descendentes italianos que estavam aqui falaram, ué, mas a gente trouxe uma mudinha de uva lá da Itália, vamos plantar aqui, vamos. Então, essa terra que antes era plantado, o café vai ser voltado para a uva, tá? Tanto é que a uva Niágara rosada é uma especialidade que só tem, que vai nascer aqui em Jundiaí, por conta da polinização de abelhinha, que vai numa uvinha, vai na outra e vai dar a rosada aqui na nossa região, tá bom? Mas só os italianos, só os sírios e libaneses, não. Sempre está chegando mais gente. Em 1919 vão chegar quem? As primeiras famílias japonesas em Jundiaí. Segundo o censo de 1920, a gente tinha 62 japoneses morando em Jundiaí. E onde eles vão se fixar? Entre as estações de Várzea e Jundiaí. Na época, Várzea, Campo Limpo, várias cidades faziam parte de Jundiaí. Tá bom? Jundiaí ia desde o Rio do Peixe, mais ou menos, ali, perto de Minas, até pro lado de Campinas, era muito grande, muitas das cidades ao nosso redor, eles faziam parte de Jundiaí, então quando separou, muitas comunidades de descendentes estrangeiros vão acabar ficando nessas cidades, tá bom? Se eu não tenho mais o café, esse dinheiro pode ser investido em outra coisa? A lei de uva pode ser investido em indústria, e vai começar a industrialização da nossa cidade também, a partir daí, que era bem tímida, vai aparecer a Argos, a CIA, a Companhia Cerâmica de Jundiaí, que, pasmem, em uma parte da época que ela existia, mais de 40% era do Vaticano, as ações. Por quê? Por causa da conversa entre a comunidade italiana daqui com a comunidade italiana da Itália mesmo, tá bom? Vai ser fundado depois Cerezer, um imigrante libanês vai comprar Argos, Cabdala, como a professora Cidinha já falou, vai ser fundada Ferraspari depois, e aí, a partir desse momento, que a gente tem indústrias de bebidas voltadas para uva dando certo, todo mundo plantando uva, indo vendendo para fora, chegou a hora da gente fazer uma festa para uva, né? Vocês estão vendo aí, 1934, onde a professora mexeu, aí, criação da festa da uva, vai ser a partir, e eles costumavam fazer o desfile bem nas ruas ali do centro, que o professor Nelson contou pra gente, tá bom? Pode passar um pouquinho, Karen, para frente, por favor. Chegamos em 1945. O que tem em 1945? Tem a Segunda Guerra Mundial, tá? Tá acabando a Segunda Guerra. E quem que é um dos inimigos do Brasil nessa Segunda Guerra? O Japão. Lembra que tinha uma comunidade japonesa aqui em Jundiaí? Então, em todos os lugares, os japoneses vão ser perseguidos.
aqui em Jundiaí. A comunidade japonesa vai se juntar e vai formar o Nihon Shikai de Jundiaí, que vai ser a primeira associação de ajuda mútua dos japoneses, que vai formar, depois de várias uniões, de outras coisas, vai formar o NIPO aqui de Jundiaí, lá pela década de 60, tá? Então, quem já foi no NIPO, já foi lá conhecer, é muito legal, e vai se dar por conta da comunidade japonesa, que vai se unir por conta de se ajudar nesse momento, tá bom? Pode passar mais um pouquinho, por favor. Muito bem, paramos ali em 1988, tá bom? O que vai ter em 1988? Criação da festa italiana de Jundiaí. Quando eu falo festa italiana, um monte de gente fala assim, nossa, a vida é uma coisa tradicional, sempre teve Jundiaí. Não, e é uma coisa bem recente. Por quê? Porque depois de 100 anos de imigração italiana, alguns descendentes falaram, nossa, mas a gente não tem mais identidade italiana, a gente é descendente, a gente está desvalorizando a nossa identidade como italiano, não, vamos resgatar. E aí começa esse resgate de identidade a partir de 1988, e 90 também pensando nisso, vem a festa portuguesa, tá bom? Mas esses descendentes vão buscar a identidade deles, né? Que ele só tem italiano aqui? Só parou nos italianos? Lógico que não, gente. Segundo uma professora da Unicamp, a Rosana Benninger, entre 2000 e 2015, entraram 1.725 imigrantes na região de Jundiaí, oficialmente. Esses imigrantes vêm de onde? Vêm do Haiti, vêm dos Estados Unidos, vêm da China, vêm da França, vêm dos nossos países vizinhos, né? E tem só gente vindo de fora? Não, tem gente vindo do norte, do nordeste, do sul, do centro-oeste, todo mundo juntando um monte de cultura para formar a cultura e identidade jundiaense. Mas o que é ser jundiaense, ter essa identidade? É comer coxinha de queijo? É ir na cidade? É tomar turbaína? Professor André, explica para nós o que é esse negócio de identidade, por favor. Boa tarde, deolindenses, jundiaienses e todos aqueles que estão aí nos acompanhando. Aqui é o professor André, e eu quero trazer uma abordagem sobre esse tema que é muito interessante, né? Pensar sobre o que é pertencer a um lugar, não é? O que é você ser de um espaço, não é? O que é você dizer, eu sou jundiaiense, né? E aí, dentro de todo esse contexto, eu vou fazer uma abordagem usando as ciências sociais, aprofundando um pouco, né, na nossa ciência humana, que é muito importante a gente perceber que, apesar de a gente estar aqui trabalhando a história oral, contando fatos, relatos, lendas, né, da nossa cidade, quando a gente vai trabalhar isso nas nossas disciplinas de humanas, nós temos uma abordagem que é uma abordagem científica. E a ciência nas humanidades, né, ela é construída, né, a partir da nossa ação, da nossa intenção, da nossa reflexão e de conceitos, né? Então, eu quero trazer aqui alguns conceitos das ciências sociais para a gente poder entender o que é essa noção de pertencimento e identidade, de raiz e de Nutella, né? E até para pensar uma outra problematização, que é raiz, Nutella, mas também temos uma identidade de semente. Mas eu vou deixar essa parte da semente, né, mais para frente. Então, basicamente, a gente entende que a identidade ela é um fato social, né, como diz, né, o Émile Durkheim, um dos fundadores da nossa disciplina da sociologia, né, que mostra que a minha identidade ela não parte somente da minha individualidade. Não adianta só eu dizer que eu sou. É necessário, né, pertencer a um determinado grupo e agir de uma maneira racional, né? Que aí é o que o outro pai da sociologia vai trazer para a gente, que é perceber que toda nossa ação, né, na formação da nossa identidade
é uma ação racional, é uma ação orientada a valores, orientada a determinados fins. Apesar de trabalharmos aí questões de tradição, questões afetivas, não é? Essas são colocadas pelo Weber como ações irracionais, né? Mas quando a gente está aqui falando da formação daquilo que eu digo que eu sou, né? Então eu estou partindo aí de uma ação racional. E isso vai gerar, não é, um contexto que é uma categoria social aí que a gente está falando que é uma identidade, né? Se identificar. E no contexto de Jundiaí é muito interessante também trazer um, um outro sociólogo muito importante alemão, que é o Simmel, que vai trabalhar a noção do estrangeiro, né? E como que o estrangeiro pertence, né, a um grupo, né? Como a gente estuda no segundo ano, o estrangeiro, ele faz parte do grupo, mas ele sempre vai ter, né, esse espaço, essa posição de estrangeiro. Só que o fato de eu ser estrangeiro não quer dizer que eu não possa ter a identidade do lugar, né, onde eu estou, não é? O que coloca a noção de que quem vem de fora pode ser, né, raiz, né? Eu que sou da Vila Nambi, estudo na Vila Nambi, né? A gente sabe que na vila a gente tem bastante descendente de paranaense, de baiano, não é? Descendente mineiro, tá certo? Então, eu sou goiano, eu venho da cidade de Goiânia, né? Então eu fico pensando, a gente ali da Nambi, e olha que agora que a gente está vendo toda essa história, vocês viram, a gente fez todo um trajetório de história e tudo, e a Nambi ainda não tinha aparecido, né? Então, é possível ser um deolindense e um jundiaiense raiz, né? E a noção que a gente está trabalhando aqui com vocês é que sim, né? Eu posso ter a identidade da cidade, mas para isso não vai depender só da minha individualidade. Eu vou ter que me inserir na cidade, praticar, né, as culturas locais, né? Você tem um jeito de falar, um jeito de comer, os lugares para ir, né? Então, os clubes, o time de futebol, né? Tudo isso vai fazendo com que você vai se inserindo dentro desse grupo, mesmo sendo um estrangeiro ou um descendente de estrangeiro, né? E afirmando então, né, o que é ser pertencente, né? O que é estar, né, nesse lugar. E uma coisa que marca muito a identidade é poder participar da formação, da construção, né, e do poder público de decisão, de atuação dentro da cidade, não é? E então é isso aí, né? Várias imagens aí, né, da vila, né? Percebo que algumas pessoas assim estão até se colocando aqui no chat no sentido de pertencer, né, reconhecer esses espaços, né, reconhecer essa época, né, e saber que fez parte da construção da escola, do bairro, da família, da cidade e da individualidade, né, do que é você poder pertencer a esse espaço. E aí, para ir encerrando a minha fala, eu quero voltar nessa ideia, né? Então a gente tem o jundiaiense Nutella, tem o jundiaiense raiz, mas se tem raiz é porque veio de semente, né? Ou um pólen, como a gente sabe, algo que tem antes, né? Como a Cauane disse lá no comecinho, Jundiaí é uma palavra tupi. E cadê? Né? Onde estão os tupis? Né? A gente mora no Nambi. Do lado tem o tupi. Do outro lado tem o Tamoio, né? O rio que passa aqui, Jundiaí. E os indígenas, onde eles estão? E aí eu passo então, né, para a professora Amara, que vai poder trazer um pouco para a gente, né, uma perspectiva de como encontrá-los. Obrigado.
Ô, de casa! Tem gente! Gente, O que vemos nessa charge, né, pessoas? A chegada do colonizador, do que nós chamamos de conquistador, numa caravela, nessa embarcação que a gente, né, olha e percebe aí. E o que eles estão dizendo, né? Ô, de casa! Como se eles estivessem pedindo licença para entrar, né, nesse território. Enfim. E qual é a resposta que se tem nessa charge? Tem gente. E quem são? Quem é essa gente? São os povos autóctones, os povos nativos, das mais diversas e variadas etnias que aqui habitavam antes da chegada desses colonizadores. Ou seja, os verdadeiros donos da terra. E que a história, infelizmente, né, a história oficial relegou, deixou propositalmente cair no esquecimento. Mas nós que somos da área das ciências humanas, nós temos essa oportunidade incrível de questionar, de sair do senso comum e embasar o nosso conhecimento com criticidade, tentando chegar sempre o mais próximo daquilo que a gente chama de verdade. Então, vamos nos questionar. O quanto eu e você somos jundiaienses? O quanto você e eu nos encantamos com nossas raízes e com as raízes e histórias do nosso povo? O quão somos gratos aos nossos antepassados pelas árduas lutas que travaram, né? E que por hoje a gente pode estar aqui, né? E apreciar, desfrutar de toda essa linda cidade que a gente vive. E aí, novamente, o questionamento, né? Somos jundiaienses raiz ou Nutella? Bom, para a gente, né, ir mais a fundo, né, nesse assunto, a gente vai ouvir a nossa convidada mais que especial, a Josi Oliveira Tupinambá. A Josi, ela é ativista indígena, terapeuta holística, pesquisadora da cultura indígena na cidade de Jundiaí, com trabalhos voltados para a retomada da identidade indígena dentro dos processos epistêmicos da colonização. Então, eu chamo a Josi para conversar com a gente, né, e trazer todo o conhecimento maravilhoso que ela tem sobre essa questão. Oi, Josi. Oi, boa tarde a todos. Obrigado, Mara. Obrigado, pessoal, pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre a nossa história, né? A verdadeira história. E como a Mara mesmo disse, eu sou ativista indígena, né? O que é ativista? A pessoa que faz uma ação direta, né? Que trabalha de um modo ativo por uma causa, né? Sou terapeuta holística, então eu cuido de pessoas através da espiritualidade, né? E a parte epistêmica é porque eu trago a verdadeira história. Então, todo esse trabalho de retomada de identidade é trazendo em cima essa verdadeira história. Porque, infelizmente, a história contada foi a história contada pelos invasores como heróis, né? Não foi contada por nós. Então, a gente começa contando a história de Jundiaí, que infelizmente a gente só acha a história de Jundiaí em 1615, que é na chegada do invasor, que é Rafael de Oliveira e Petrolina Rodrigues, né? Mas um pouco antes, o que a gente sabe sobre quem viveu aqui realmente nessa cidade, né? Aqui, quem vivia eram os bororos, os parecis, os caiapós, os carijós, os tupinambás e os guaranis, né? Eles viviam de plantação, né? De milho, como a Karen disse. É Karen? Karina? Não me lembro. Vamos lá. Batata doce, milho, mandioca e fumo. Aí, em 1615,
com a chegada de Rafael de Oliveira, né, e Petrolina Rodrigues, trazendo 250 indígenas de São Paulo como escravos. Então, aí começa, infelizmente, a história de Jundiaí, né? Pela invasão. E como o próprio professor André disse, temos palavras em tupi, né? Muitas palavras. Jundiaí, na verdade, não é Jundiaí. Na verdade, é Udiaí, que se pronuncia, que é uma palavra em tupi. Que é o Y, né? Que se produz que é o Y, que significa rio. E Jundiaí, que é Bagres, porque todo nome, né, que era dado pela quantidade de animais, de vegetação, que ali tinha muito, né? Então, como Jundiaí tinha muitos bagres, que era um rio que era muito farto de bagres, então foi dado o nome de Jundiaí, Udiaí, na verdade, né? Rio dos Bagres. Aí nessa nós temos também o Anhangabaú, né? Que também o significado que também é uma palavra tupi, que significa água que não era boa para beber, né, para se banhar, né? E temos o Japi também, que né, a Serra do Japi, que também é algo muito, uma reserva, uma pedaço de Mata Atlântica de muita importância, né? Que significa nascente, porque ali tinha muitas nascentes, tem até hoje, né? Então, na chegada de Rafael de Oliveira, vindo fugido, né, por questões políticas de São Paulo, junto com Petrolina Rodrigues e seus vários comparsas, né? O que acontece? Quando eles chegaram em Jundiaí também trazendo esses 250 indígenas escravizados, eles dominaram a parte central de Jundiaí, né? E nessa começou toda essa questão da colonização, dessa invasão, né? E dessa perca de identidade, infelizmente. Porque quando a gente fala de indígena, a gente pensa, muitas pessoas pensam como um povo muito distante da gente, né? E aí, antes de chegar nesse assunto, a gente tem que, primeiro, ter a consciência de que essas pessoas foram retiradas da sua terra, né? Foram retiradas, muitas delas podiam permanecer na terra somente se aceitassem ser catequizados. Ou seja, o que acontecia com essa catequização? Eles perdiam sua cultura, né? Eles perdiam a sua língua e eles perdiam a sua identidade. E o quão esse povo indígena está distante de nós? Aí eu pergunto para vocês, eu quero que todo mundo me responda, viu, gente? Quem aqui já ouviu uma história de alguém da família ou alguém fora da família sobre o avô que era indígena, ou o avô que era tapuia, ou o avô que foi pega no laço que era bugra? Alguém conhece? Então, né? Aí, tá vendo? Então, qual é a diferença entre a distância entre você e o seu avô? Né? Se o seu avô ele era indígena, automaticamente você também é indígena, porque não existe essa distância, né, de ancestralidade. Infelizmente, a palavra bugro, é uma palavra inventada pelo colonizador, né? Que era dado pelos indígenas que eram muito resistentes e não aceitavam a catequização e nem sair das suas terras, né? Que não aceitou a dominação pelo colonizador. Itapuia era dado para diferenciar
os indígenas que não falavam tupi antigo, a língua do tupi antigo, né? Então, eles eram chamados de tapuia, né? Então, tô vendo que tem muita gente aí, inclusive tem uma que tá falando da bisavó pegar laço. Então, eu vou falar sobre isso também, gente. O que é a avó pega no laço? É uma forma de total opressão, infelizmente, tá? Naquela época, essas pessoas, elas eram raptadas, né? Porque o correto é raptadas. Elas eram raptadas, laçadas, né? Passavam por processos de abuso físico, psicológico, sexual e eram obrigadas a se casar com o colonizador, porque era a única forma, muitas vezes, porque como aquele povo era muito resistente, era a única forma deles conseguirem conquistar o pedaço de terra. Então, nessa a gente já conhece o quanto essa ancestral sofreu, né? Numa forma de luta, numa forma de resistência. E aí eu te pergunto, o quanto a memória dessa ancestral está presente na sua família? O quanto lembram dessa ancestral? O quanto trazem a memória dessa ancestralidade que lutou? E quando eu falo que lutou, lutou pela sua terra, né? Pela nossa terra. A terra não é só nossa, né? Que inclusive acho que alguém comentou que somos donos. Donos, na verdade, a terra não tem dono. Na verdade, somos filhos dela. E não por ser indígena, somente eu sou filha dela, né? Aqui, cada um que está aqui dentro, nessa live, é filho dessa terra. Quando a gente respira o ar, é ela que dá. Quando a gente bebe a nossa água, quando a gente alimenta o nosso corpo, tudo vem dela, né? Então, o porquê que nós não a protegemos? O porquê que nós desconectamos dela? Né? O porquê que nós esquecemos desses ancestrais que morreram para protegê-la, para proteger a sua terra, para proteger a sua língua, para proteger a sua cultura, que era dita como errado naquela época, por ser diferente, né? Eu quero ler para vocês. Antes disso, só para explicar um pouquinho sobre a questão dessa questão da invasão no Brasil também, de vocês pensarem o quanto essa invasão ela foi um massacre horrível. Na época da invasão, existiam mais de 1000 etnias. 1000 etnias são povos diferentes, né? 1000 etnias, imagine a quantidade. E hoje nós estamos em 305 etnias, que é muito abaixo. Então, imagine a quantidade de cultura, de riqueza que o nosso Brasil tem, né? E que, infelizmente, não é visto, não é valorizado. A mesma coisa que eu digo é aqui na cidade de Jundiaí, que é uma cidade dita como cidade dos italianos. Mas e quem chegou antes dos italianos? E quem morreu por essa terra? E quem lutou por essa terra? Quando eu falo de quem lutou, eu chamo você, que é neto da sua avó bugra, da sua avó tapuia, da sua avó que foi raptada no laço, né? O que você está fazendo para dar continuidade a essa luta dela? A trazer essa memória dessa ancestral? E aí, eu vou deixar isso para vocês também pensarem. Eu trabalho com a parte de decolonização também, tá? Tem o Brasão de Jundiaí, que foi um projeto que a gente fez junto com a Moara Brasil, que é uma artista maravilhosa, né? Que foi com o Brasão de Jundiaí. Porque, infelizmente, no nosso brasão da cidade, nós temos homenagens, né, da milícia e dos bandeirantes, né? Que, infelizmente,
foi um grupo onde exterminou muitos indígenas. Eles caçavam, né, levavam, vendiam, né, como escravos. E como naquela época as únicas pessoas que conseguiam trabalhar em parte de agricultura e tudo mais eram os indígenas, então era assim, escravizados à roda e à direita, né, gente? Então, para a gente fazer uma decolonização desse brasão, que infelizmente é muito opressor para quem veio antes, né? A gente fez essa representativa de quem realmente estava aqui bem antes dessa colonização e dessa invasão acontecer. Que são duas mulheres representando o sagrado, o feminino, né? Gerar o milho e a mandioca, né? Que era de extrema importância, né? Que era uma das coisas que mais se plantava. A casa, né, de palha. Gente, lembrando também, tá? Não se fala oca. Oca é uma palavra muito pejorativa, tá? Assim como aldeia também, né? Aldeia, se era colocado, aldeia ainda a gente fala, mas aldeia, ela vem uma palavra muito triste, porque a aldeia era um local feito pelos colonizadores para colocar os indígenas que eram resistentes e serem dominados ali. Eles eram presos dentro desse local, todos juntos. Então, ali, muitas vezes, jogavam uma roupa infectada e pegavam o vírus, né? A bactéria pegava em todos, porque a imunidade deles era muito diferente, né? Dos invasores. E outra palavra também pejorativa é índio. Não se fala índio, tá? Porque índio é um nome dado pelo colonizador, porque eles acreditavam que tinha chego na Índia. O correto é indígena. Por quê? O significado de indígena é o verdadeiro povo da terra, né? Que é isso que nós somos, o verdadeiro povo dessa terra. E ali em cima dessa casa, né? Com croá, palha e tudo mais, tem uma bandeira com a letra Y, porque é a letra que, infelizmente, também foi extinta, né, da língua, foi trocada pelo I, e o Y era uma das letras mais, é uma das letras, na verdade, até hoje, usada muito no tupi antigo. Então, eu quero agora ler um poema para vocês, tá? Depois desse poema, eu quero fazer um canto e eu acho que daí a gente abre para as perguntas, Mara. O pessoal vai colocando no chat as perguntas, né? E aí a gente vai passando para vocês, né? Para todos os professores que apresentaram aqui. Ok. Eu vou ler um poema sobre... Na verdade, não tem como a gente falar de luta indígena e a gente não trazer a experiência que os nossos ancestrais e anciões trazem para a gente, né? Que a faculdade dentro do povo indígena é os anciões, porque todo ensinamento que é dele é passado de geração. Então, silêncio, guerreiro. Márcia Cambeba. No território indígena, o silêncio é sabedoria milenar. Aprendemos com os mais velhos a ouvir mais que falar. No silêncio da minha flecha, resisti. Não fui vencido. Fiz do silêncio a minha arma para lutar contra o inimigo. Silêncio é preciso para ouvir o coração, a voz da natureza, o choro do nosso chão. O canto da mãe d'água, que na dança com o vento pede que há respeito, pois a fonte é o sustento. É preciso silenciar para pensar na solução
de frear o homem branco e defender o nosso lar, fonte de vida e beleza para nós e para a nossa nação. Então, esse poema, ele representa muito a gente, a questão do silêncio, a questão do ouvir, a questão do respeitar, né? Não somente o nosso chão, a nossa terra, ouvir, se conectar com a natureza, né? Mas principalmente com os nossos anciões, os nossos avós, os nossos professores, todos aqueles que trazem a sabedoria, né? Não somente de vivência, mas de estudos, e que não tem dinheiro que pague. Não há dinheiro que pague isso. Essa troca, né? Esse aprendizado. Eu vou fazer um canto, e aí a gente pode abrir para perguntas. Ok, Mara? Ok. Tupinambá, Abe, Coabe, Iguatiá, Mibaé, Mobiatã, Miguatiá, Miguatiá, Catupi, Emi, Pioré, Icobé, Andamos, Juju, Catepi, Tupinambá, Abe, Coabe, Iguatiá, Mibaé, Mobiatã, Miguatiá, Miguatiá, Catupi, Emi, Pioré, Icobé, andamos, Juju, Catepi, Tupinambá, também conhece a palavra que nos fortalece. Que palavra é essa? É a palavra da fé, que em nossas vidas nos mantém de pé. Muito lindo, né, pessoas? Muito lindo, né, todo esse envolvimento e conhecimento, né, que a Josi traz para nós, né? Mas, assim, o que vale mesmo na realidade, né, infelizmente, toda a nossa história foi construída em cima de um massacre, né? Mas hoje nós estamos aqui, né? E hoje também, o que vale para a gente é que o professor André falou, né? Essa ideia de pertencimento. Então, vamos ter engajamento, vamos ter amor pela nossa cidade, né? Vamos nos engajar nas lutas, né, que a nossa cidade aí enfrenta, né? Em todas as questões sociais que a gente precisa, né? Não somente se envolver, mas buscar respostas, né? Para essa nossa história, qual legado, né, que nós vamos deixar também para os futuros jundiaienses, né? Nós vamos deixar um legado só da história da exploração, ou nós vamos deixar um legado, como a Josi disse, né, de pertencimento, de valorização dos nossos antepassados que lutaram e que morreram, né, para a construção dessa cidade, né? Então, Josi... Obrigada, Josi. Eu acredito que primeiro a dona Jucineide vai querer realizar... Ju, você está por aí para fazer as considerações? Estou sim. Oi, Ju. Adorei a aula, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, deolindenses, né? Boa tarde, professores maravilhosos que me ensinam a cada dia. Eu sou jundiaiense raiz, nasci no Hospital São Vicente de Paula, né? Sou de família que veio, né? Migrou do Nordeste para o interior de São Paulo, para plantação, né, de algodão. E aí, como eu já sempre falo, minha mãe, o projeto de vida dela era estudar os filhos, veio para a terra querida, Jundiaí, e eu nasci aqui, até rimou, tá vendo? Sou Nutella não, sou raiz, né? Me identifiquei com muitas histórias aí, eu falei, já conheço, esse daí, eu só não conhecia essa de terror aí, dessa casa assombrada, aí que todo mundo morreu e depois faz
pastel de carne, Deus me livre, né? Me senti num filme de terror. Gente, o que eu posso falar? Agradecer, né? Agradecer por estar nessa escola, ser diretora de uma escola que tem a responsabilidade de oferecer uma educação de qualidade, né? Uma educação pública, que é para todos, né? Tanto que é para todos, tem gente aí de todos os lados, de todas as idades, não são só os alunos matriculados na Escola Deolinda Copelli, né? Afinal, a nossa proposta pedagógica é ser uma irradiação de conhecimento, de cultura, e com essa pandemia só veio nos colocar à prova, né? Se realmente somos ou não irradiadores de cultura, e eu acredito que a gente já passou na prova, viu, pessoal? Parabéns, muito obrigado pela participação da Josi, né, que sempre agrega, né, assim, sempre os de fora também agrega outro olhar. Professores estudaram bastante, tem fonte aí de pesquisa, não é do nada, às vezes fala, nossa, falar 1 hora e pouco, é bastante, viu, gente? Para a gente falar isso aí, eles debruçaram em cima de muitas reuniões, muitas pesquisas, muitas conversas, muitas leituras, que a gente está mostrando para os nossos alunos que é assim que se aprende, através da pesquisa, através da união, um com o outro, né, os professores aí da equipe de humanas, um com o outro estudando, tirando as dúvidas, os demais professores das outras equipes ajudando. Então, a gente está tentando passar, porque a gente fala que a gente ensina com as nossas ações. Então, essa é uma ação que eu quero deixar muito clara para os nossos alunos, que é assim que a gente aprende, se envolvendo, demanda um tempo, precisa de estudo, precisa de concentração, precisa de amigos, né? E precisa de querer aprender. Então, eu só posso dar os parabéns para vocês e falar novamente que eu sou muito orgulhosa de ser diretora da Escola Deolinda Copelli, né? Daqui de Jundiaí, né, deolindenses como somos, tá? Muito obrigado a todos. Amanhã tem mais, né, a Dioneia vai falar, e depois tem mais, então essa semana vai ser os aulões aí, para a gente aprender a cada dia. Estou aqui na escola, no meio dos papéis, né, mas não podia perder, prestigiar e aprender, que é o melhor. Eu aprendi muito. Muito obrigada, pessoal. Passo a palavra. Boa tarde. É assim que fala? Boa tarde. É, Nelson, é Karen que riu, né? Então, boa tarde, deolindenses. Eu não sou jundiaiense, mas sou itatibense. Então, é a mesma coisa. Tem um sotaque bem arrastado e aprendi muito na aula hoje com a área de humanas. Então, quero agradecer a convidada, a Josi, pela cultura que nos trouxe sobre os indígenas, né? Não é sobre os índios, e sim sobre os indígenas, como eu aprendi hoje aqui com vocês. Parabenizar a Karen, coordenadora da área, que levou, né, o dia de hoje, contou umas histórias macabras, eu não vou comer mais pastel em lugar nenhum. Mentira, não tem problema, como pastel do mesmo jeito, gente. Eu não tenho esse problema, não. Depois, se precisar, como pastel da pastelaria da China. Se fosse solteira, ia levar uma florzinha lá para a mulher no velório não, no cemitério. Então, foi muito prazeroso. Muito interessante saber da coxinha de Jundiaí, de queijo. Uma vez eu fui enganada, né? Como eu nunca tinha comido coxinha de queijo, cheguei num bar em Jundiaí e falei, eu quero esta coxinha. A mulher me deu, ela tinha um palitinho em cima. Falei, tudo bem, a hora que eu dei uma mordida, eu levei um susto, né? Falei, viu, mas não é coxinha, não é de frango? Não, aqui em Jundiaí a coxinha é de queijo. Falei, então tá bom, então como também. Então, assim, não tinha esse conhecimento de como foi
a coxinha de queijo. E também aprender com vocês, né? Assim, a identidade, o que eu sou? Jundiaiense, deolindense, itatibense, brasileira, sou, como que é? Neta de italiano? Não, eu sou de Oneia, né? Eu tenho a minha identidade. E, assim, eu acho que cada um tem que ter a sua, independente do que a pessoa é. Isso que vocês nos trouxeram hoje. A identidade é a gente que faz, tá bom? Então, parabenizo, agradeço a participação de todos, como sempre deram um show na aula. A gente fica até emocionado de ouvir tantas coisas boas e aprender, como a dona Jucineide disse, porque a gente aprende a cada momento com vocês. Então, como que diz o Eric de Artes, muito obrigada, vocês estão de parabéns. Parabéns, passo a palavra para o encerramento para a PCA, Karen. Não tem como agradecer. Muito obrigada, galera, pelo apoio. Para todo mundo que assistiu, muito obrigada. Aos professores, que a gente trabalhou muito. Agora todo mundo vai descansar um pouquinho, né? E, gente, não percam as outras aulões, porque a gente também quer aprender, né? Amanhã tem mais, amanhã a gente vai saber sobre as vacinas, que acho que está imperdível. Eu não sei nada de vacina, vou aprender bastante. A gente só toma, né? Só toma. Mas não sabe nada, então é importante. E depois, na sexta-feira, sobre futebol, que eu também não sei nada, gente. Eu vou aprender tudo. Eu sou muito ruim de futebol, então todo mundo que está aqui não é para perder as outras aulas, que eu acho que a gente vai aprender muito. Agradecer muito ao apoio da direção, da Ju, da Dioneia, que confia no nosso trabalho. Muito obrigada mesmo. A Josi, de novo, não tem como agradecer que ela veio voluntariamente, gente, fazer essa palestra, né, pra gente. Então é muito legal. E muito obrigada.